Olá, meu nome é Huck Janeri, professor universitário, design de produto estratégico e sócio criativo da Atom Studios. No vídeo anterior a gente tinha comentado, se você não viu, dá uma olhada lá no cardzinho que está aparecendo aqui em cima. No vídeo anterior a gente estava comentando justamente sobre quais são os tipos de materiais que podem existir, né? As macroclassificações. Nesse vídeo eu ia falar um pouco sobre os processos de produção. Da mesma maneira, é muito fácil você organizar isso de uma maneira mais categorizada e entender como ele pode funcionar. Então vamos lá? Roda a vinheta. Apesar de ter vários tipos e vários nomes estranhos para algumas técnicas de fabricação, né? Eletrólise, você tem vacuumformagem, né? Você tem a injeção, que é mais conhecida, aí você tem eletroerosão, tem os nomes técnicos. Oficialmente eles são mais simples da gente conseguir classificar. Sim, basicamente todos os materiais eles conseguem ser formados pelo processo que a gente chama de conformação. A conformação, portanto, ela pode ser ainda subclassificada em conformação no estado líquido, no estado plástico e no estado sólido. Ou seja, qualquer material que você vê, de fato, o que você faz com ele é uma conformação. Tanto o plástico quanto o metal, quanto a madeira, né? Quando a gente fala que está no estado plástico, no estado líquido, no estado sólido, a gente está falando da característica do material que vai ser trabalhada. Tá? Então, um exemplo bem simples. Quando você está trabalhando a madeira, né, pegou a chapa, trabalhando a madeira, você está trabalhando no estado sólido a madeira. E está fazendo um processo meio que de usinagem, de trabalhar em cima da madeira. Tá? Quando você está falando de laterais de carro, essas coisas também é no estado sólido que o material está. Vem uma pulsão, bate em cima dessa chapa e forma a lateral do carro. No estado líquido, quando você derrete esse material e joga dentro de uma forma. Sim, inclusive o gelo que a gente deu exemplo no vídeo passado funciona para essa característica. Para você transformar ele num estado sólido, você faz o quê? Você pega o estado líquido dele, joga numa forma, na hora que ele resfria, você tem o gelo, né? E no estado plástico é quando ele está mais viscoso, né? Então você consegue trabalhar qualquer material, tanto metal, plástico, qualquer material, são essas únicas três características de produção que você tem, que a gente chama de conformação. Portanto, você vai conformar esse material. Em qual estado? Talvez no estado sólido, talvez no estado plástico, talvez no estado líquido. Depois, a outra característica de produção que você pode ter é corte. Basicamente, a gente tem quatro características para ele. A gente tem corte de chapas, que quando você corta estilete, inclusive o papel, está fazendo dobradura, kirigami, né? É um corte de chapa, é uma chapa de papel. O outro seria corte com formação de cavacos e corte sem formação de cavacos. O que é o cavaco? Cavaco, oficialmente, é o termo técnico que a gente usa para aquela sobrinha de material. Então você cortou, sobra o material, né? Ou você está usinando, vai espirrando o material. Por exemplo, em madeira é mais normal, sobra aquelas lasquinhas de material. Então são pedaços que são desprendidos desse material. Então você consegue ter cortes que produzem cavaco e cortes que não vão produzir cavaco, tá? E tem um outro tipo de corte, que é o corte laser tocha, tocha, que é feito também com um laser ou com uma tocha. Esses são os processos, tá? Então, basicamente, para qualquer processo de produção, a gente só tem essas duas características. Ou você vai fazer uma conformação, ou você vai fazer um corte. O outro grupo que a gente pode chamar são junções e uniões. E esse grupo, na verdade, o que ele é? Quando você vai juntar dois materiais, que é como você vai grudar essas duas coisas, e eles podem ser subclassificados em três tipos. Junção térmica, feita através de temperatura, ou eu aqueço aquele material para aquele material grudar, adicionando calor, ou por solda ultrassônica, que através de ultrassom você faz com que as moléculas vibrem, aumente a temperatura e elas soldem. Junção por adesivos, tanto cola de madeira quanto cola PVA, aquela cola branca, a cola de contato, né? E depois você tem as junções mecânicas, que é o prego, o parafuso e assim por diante. Basicamente você tem a fabricação e depois você tem a junção desses dois materiais. O outro elemento seriam os acabamentos de conformação. Seria você conformar o material de acordo com o que você quer dar o tapa final no elemento, para dar um arremate, ou através de abrasão barra corte. Quando eu quero fazer a finalização do carro, né, eu quero fazer por abrasão, eu faço o polimento
da pintura do carro para ficar brilhante, né? Eu passo uma lixa, isso é abrasão. Dá o exemplo do corte, é no vacuumforme. Depois que eu faço o processo de vacuumformação de uma chapa, sobra um pedaço que eu tenho que recortar. E o último é o recobrimento, que esse aí é mais fácil, né? O recobrimento oficialmente é a pintura, passa um spray. Bom, como você pode ver, a questão dos processos de fabricação ele é mais simples até do que dos materiais, né? E os processos a gente tem apenas 4 grupos explicando isso, né? Então, quando a gente olha de uma maneira assim, esse gráfico é legal porque a gente consegue entender de uma maneira mais simples. Se você consegue pegar o que você vai fazer e colocar dentro dessas classificações, fica mais fácil de entender até para onde você vai e quais são os tipos de produção que você tem em mãos para fazer isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, dá um like aí que pra gente é importante, curte o sininho aí e até a próxima!